E aí, acionista, tudo certo por aí? Eu sou o Eric, investidor, acionista e especialista em investimento CE. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre o Banco Pine e o resultado do quarto trimestre do banco referente ao ano 2023. O Banco Pine é um banco que é uma microcap, né? Microcap são empresas que têm até 3 bilhões de valor de mercado. É um banco que não é muito comentado e pode ser uma oportunidade tanto para crescimento quanto para recebimento de dividendos, tá? Como a gente pode ver aqui, o banco já vem pagando um dividendo, apesar de ser uma microcap e estar em crescimento, né? O banco teve um crescimento de 3 vezes em relação ao último trimestre de 2022, tendo um lucro líquido só no quarto trimestre de 2023 de 62 milhões, tá? Se a gente comparar na base anual, ele teve um lucro de 181 milhões, que foi 4 vezes maior do que o lucro líquido do ano de 2022, o que foi um aumento bastante considerável, tá? Na carteira de crédito, 9,6 bilhões a carteira de crédito dele, que foi 48% maior do que o mesmo período de dezembro de 2022, tá? Varejo colateralizado teve um aumento de 4 vezes, isso em referência ao último mês de dezembro, né, de 2023. ROE, o que seria o ROE? Seria o ROE, só que ele vai pegar o patrimônio líquido médio. Então, teve um ROE de 25%, ou seja, o retorno referente ao patrimônio líquido do banco, eles conseguem rentabilizar em 25%, o que foi muito bom. Isso aqui para o quarto trimestre. Se faz a comparação do ano inteiro, tá? Foi de 19,1% o ROE, tá? E que foi 12,8 pontos percentuais maior do que em referência ao ano de 2022. Funding, a captação, né? Teve uma captação de dinheiro de 34% maior referente ao mesmo período de dezembro de 2022. E o índice de Basileia, né, que é um índice para ver a saúde do banco, 13,8%, 2,4 pontos percentuais maior do que o ano de 2022, dezembro de 2022. Carteira de crédito expandida. Como a gente pode ver, teve um crescimento aqui de 48%, né, na carteira de crédito expandida, e isso foi bem interessante. Foi referente ao período de dezembro de 2022 a dezembro de 2023, né? Outro dado interessante aqui é a inadimplência de 90 dias. Ela se mantém bem baixa, tá? O que é muito importante, porque a inadimplência de 90 dias seria os devedores, né, que estão há mais de 90 dias sem pagar, ou seja, que seria tem uma menor chance de pagamento. Então aqui na carteira do Banco Pine mesmo, 0,3% de inadimplência de 90 dias, grandes empresas 0,2%, médias empresas 1,6%, seria o maior índice aqui, e varejo colateralizado 0,3%, ou seja, uma carteira de crédito muito boa, né, que tem um baixo índice de inadimplência. Aqui outro fator importante, funding e capital, né? Seria como o banco vem captando dinheiro, né, para custear as suas operações, tá? Então, como a gente pode ver aqui, teve um aumento de volume captado de 34%, e tem a diversificação aqui nesses 3 ativos. Seria letras financeiras, 60 milhões em colocações privadas em 2023 e públicas em 166 milhões, né? Debêntures, 726,2 milhões e CDI, 658 milhões. Ou seja, eles vêm captando nesses 3 tipos de ativos, né, para poder custear a expansão dos negócios deles, como a gente pode ver aqui. E aqui está um gráfico de pizza de como está dividido essa captação. E o índice de Basileia, né, aumentou, né, ou seja, quanto maior o índice de Basileia, mais saudável está o banco. Se você está gostando do conteúdo do canal, deixa o like aqui embaixo e se inscreve. Isso me ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. Aqui o desempenho financeiro. Como a gente pode ver aqui, o lucro líquido do banco, ele veio crescendo de 2022, quarto trimestre de 2022 até o quarto trimestre de 2023.
teve um crescimento de 10 até 25% do ROE, e de um crescimento onde o lucro líquido vinha de 22,4 milhões até 62,2 milhões no quarto trimestre, né? Aqui foi o lucro trimestre a trimestre, que foi bastante interessante. A margem financeira líquida do banco subiu 131% do quarto trimestre de 2022 até o quarto trimestre de 2023. Aqui, como a gente pode ver, se fizer a comparação ano a ano, o ROE estava de 6%, chegou até 19%, e o lucro líquido referente a 2022 foi de 40,9 milhões e de 2023 180 milhões, o que foi um crescimento aqui de 4 vezes, né? Foi um crescimento extraordinário. E aqui a margem financeira teve um crescimento de 105%. Estava em 243 milhões e veio para 499,5. Como a gente pode ver, é um banco que vem lucrando bem, e vem investindo bem e vem aumentando a sua lucratividade, né? Aqui algumas perspectivas do banco para 2024, né? Tipo, continuar investindo em qualificação, expandir o alcance no atacado e crédito de estruturas, escalar também o varejo colateralizado, estratégias de cross-sell e entre as linhas de negócio, que seria basicamente vende o produto e nessa venda ele consegue incluir mais outros produtos deles por exemplo, faz uma venda e inclui um seguro, consegue vender o seguro também, isso seria o cross-sell, tá? Diversificar mais e intensificar as linhas de funding, né? Como a gente viu ali em cima, eles têm letra de crédito financeira, CDI e outros ativos, e crescer o resultado e a equivalência patrimonial das empresas investidas, que é o BYX, e a outra empresa que é o Amigo Z. E eu preparei aqui um Excel, né, com o meu preço teto para a gente dar uma analisada sobre o Banco Pine. E vindo aqui, Banco Pine, cotação atual 4,36, está com dividend yield de 7,15. Esse lucro projetado aqui de 200 milhões eu coloquei porque, como a gente pode calcular aqui, ela teve um lucro de 181 milhões líquido, né? Então eu coloquei um crescimento razoável, né, para os 200 milhões, que seria de 181 para 200 milhões, ficaria num crescimento de 10%, né, o que é bem menor do que ela veio crescendo nos últimos períodos. Então, essa foi um lucro projetado que eu fiz. Com payout de 40%, como a gente pode ver aqui, o banco tem um payout de 30%, né, mas como ela veio aumentando o lucro, eu acredito que ela possa aumentar também esse payout. Coloquei aqui um exemplo de 40%. Então, o lucro por ação ficaria de 1,07, que seria a quantidade do lucro, né, projetado, dividido pela quantidade de ações, teria um lucro por ação de 1,7. Supondo que ele pague esse payout de 40%, ficaria um dividendo projetivo de 0,43 em referente ao ano de 2024, tá? O que seria um dividendo bastante interessante. No preço teto basinho, que seria 6% de dividend yield, a gente teria o preço teto de até R$ 7,14. O meu preço teto aqui de 8% para esse banco, porque como é uma microcap e ela vem crescendo os resultados, né, ela passou por um período difícil. Deixa eu puxar aqui o balanço para vocês verem. Deu prejuízo aqui em 2019, em 2020, aí em 2021 começou a se recuperar e teve um lucro de 18, depois um lucro de 40 e agora um lucro de 186, né? Na divulgação deles foi 181 milhões. Então, a gente exige um pouco mais aqui na taxa de dividendos para ter um pouco mais de margem de segurança. E aí a minha margem de segurança ficaria de 22% ainda, porque como a ação está cotada a 4,36 e o meu preço teto seria de 5,35, a gente teria uma margem de segurança de 20%. O preço teto no pior cenário, que eu calculo aqui, o preço teto no pior cenário, 9% de dividend yield, a gente ainda teria uma margem de 9,15% para investir nesse banco. Ou seja, me parece uma oportunidade interessante.
É um banco pequeno e que tem muita chance de crescimento, né? Tem muito ramo para explorar e crescer. Então é bastante interessante. Gostaria de agradecer todo mundo que permaneceu aqui até o final. Deixa um comentário e o like aqui no vídeo e uma sugestão de próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.